O iluminismo proporcionou uma nova remontagem no mundo moderno para com os paradigmas e estruturas estabelecidas que o feudalismo disseminou durante o período considerado, né, os 1000 anos de trevas. Anteriormente, fizemos uma análise bem conjuntural a respeito de como essas plataformas de domínio, tanto dos senhores feudais como da Igreja Católica, propiciaram uma eventual circunstância de dominação para com o homem no que diz respeito à sua consolidação da liberdade. E antes do iluminismo, né, também fizemos menção a dois grandes movimentos que circunstancialmente habilitaram, né, um enraizamento de como essa reformulação do pensar ele traria, né, desde os conceitos clássicos até a estrutura, né, do que os gregos eventualmente propuseram na formatação, idealização e eventual propagação do que a filosofia iria desencadear na maneira de pensar do homem, principalmente da fuga no que diz respeito à perspectiva entre a análise do mito, entre a questão simbólica e as nuances que originalmente viriam pelo politeísmo e consideravelmente, né, pela tradição que traria aos gregos toda uma circunstância de explicação, não só das perspectivas do cosmos, mas também da própria aplicabilidade da sociedade. Então, migrar dessa circunstância da mitologia para o pensamento racional, para a conjuntura do que a filosofia, né, o amor, o amigo, da sabedoria, do conhecimento, viria trazer, né, laços que eventualmente jamais iriam desaparecer no transcorrer do tempo. Ou seja, os gregos permitiram toda uma estrutura que consideravelmente iria permitir com que o homem, em outros movimentos históricos, pudesse canalizar o seu papel enquanto ser pensante, presente e transformador. Após a queda do Império Romano, eventualmente, né, com a Idade Média e circunstancialmente o feudalismo, tivemos, né, durante esse contexto o nascimento de alguns outros movimentos que foram fundamentais para uma abertura mais adentro do que viria a ser essa ideia do homem pensante, presente, transformador. A reforma protestante, né, e a contra-reforma, assim como o movimento renascentista, disseminou uma ideia de que o mundo anteriormente, né, uma ideia teocentrista, onde Deus era a explicação consecutiva para todos os apetrechos e circunstâncias que o homem eventualmente pudesse galgar. O ato, né, de colocar Deus no centro de tudo permitiu com que, durante muito tempo, o pensamento fosse naturalmente amarrado ou simbolicamente, né, atrofiado. E qualquer circunstância oriunda a esse tipo de plataforma poderia ocasionar problemas como a fogueira da Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, né, e anteriormente nós mencionamos a conjectura de que a Igreja Católica era a explicação real para tudo, era a estrutura sólida e única para eventualmente encaminhar o homem para as suas dúvidas e os seus saberes, né? Tendo isso como base, né, quando o mundo passa a ser antropocentrista, aí nós temos uma ideia de que o homem passa a ser o centro do mundo, né? E aí a gente tem os pensadores, né, artistas, escultores, né, cientistas, que notoriamente trariam, né, as suas considerações
na pintura, né, nas artes plásticas, nos conhecimentos matemáticos, na observação da astronomia. Tudo isso vem consolidando, né, homens como Giordano Bruno, Galileu Galilei, o próprio Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, dentre tantos e tantos, né, personagens fundamentais, Calvino, Lutero, Thomas Müller, Henrique VIII, todos esses homens foram fundamentais para essa abertura, né, do que viria a ser posteriormente, né, um dos maiores movimentos, né, estruturados e enraizados no saber, que seria a ideia do século das luzes, né? Ou seja, no século XVIII, né, começa a surgir um grande movimento, principalmente originalmente chamados de filósofos, né, iluministas, né. Esse movimento traria uma considerável, né, observação no que diz respeito a dissipar, né, toda uma conjuntura da tirania para com a ideia, né, de afastar a ignorância no que diz respeito ao homem. Ou seja, ignorância nesse papel, nesse cenário, diz muito do que seria a falta do saber ou o distanciamento do mesmo. Ou seja, a ideia da ignorância consolidaria uma Europa que eventualmente seria montada aos prazeres, aos dítames, né, aos privilégios e ao notório, né, poder que a Igreja Católica eventualmente impunha à sociedade. Então, assim, essa ideia da ignorância seria uma ideia de dissipar, ou seja, distanciar, esfacelar, e o homem precisaria canalizar o espírito, né, de ser autônomo, solto, e solto aqui significa livre, né? Precisamos entender essa característica. Então, o século das luzes traria para esse novo homem, né, que eventualmente a ciência já colocara como o centro, né, e a partir dele, do seu pensamento, né, da racionalidade, surgiriam as outras explicações para os grandes outros dilemas da humanidade. A gente precisa identificar que essa revolução passou a ser uma revolução intelectual durante o período moderno. E essa revolução, originalmente, né, ela parte de uma ideia de cortina